Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema tão interessante, não é mesmo? Nós estamos falando sobre Apocalipse 20, verso 6, essa bem-aventurança apocalíptica que tem a ver com a ressurreição, tem a ver com os 1000 anos, ou seja, felizes aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Amém? Ok, Bíblia na mão, vamos continuar o nosso tema. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar, lembra? A pergunta foi: Jesus morreu para nos livrar da primeira morte ou da segunda? É claro que a morte de Jesus é suficiente para nos livrar das duas, porque quando Jesus voltar, vai ter muita gente fiel, pessoas vivas, que não morrerão, serão transformadas e levadas para o céu. Agora, na verdade, a morte de Jesus na cruz foi para nos livrar da segunda morte, da morte eterna. Por quê? Veja o que diz João, capítulo 11, verso 25 e verso 26. Confira comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Então veja só. O verso 26 tem a frase correta. É a seguinte, ó: todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, não morrerá eternamente. Então, a pessoa que aceita Jesus, ela pode morrer, mas não eternamente. Deu para você entender? Então veja, o cristão fica doente, o cristão pode morrer, claro, mas se é cristão, se aceitou Jesus, a pessoa morre, mas ressuscita. Isto é, como Jesus falou, não morre para sempre, não morre eternamente. Quem é que vai morrer eternamente? É aquele que não aceitou Jesus. Porque quem aceita Jesus, aí a morte de Jesus substitui a morte eterna daquela pessoa. Ficou claro para você? Então veja, a morte na cruz de Jesus nos livra da segunda morte. Mesmo que a pessoa passe pela primeira, ela ressuscitará, porque Cristo tomou o seu lugar. E por que os ímpios vão para o lago de fogo e enxofre? Porque não aceitaram Jesus. E se não aceitaram Jesus, qual é o salário do pecado? Você lembra? Vamos lá, Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna. Agora, se você aceita Jesus no seu coração, se você segue Jesus, se você segue seus mandamentos, se você é fiel a Deus, então a morte de Jesus substitui a sua morte eterna. E por isso você está salvo. Agora, quem não aceita Jesus, então vai ter que morrer eternamente, que esse é o salário do pecado. O verso que eu comecei a ler ainda tem uma parte, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não é maravilhoso isso? Claro que sim. Agora você está começando a entender um pouco mais a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição, porque esses estão salvos. Esses têm a vida eterna garantida. E os que ressuscitarem depois do milênio, não, ressuscitarão para serem queimados com fogo e enxofre. Bom, esse ponto creio que não há dúvidas mais, está muito claro. Agora tem uma questão muito interessante. Algumas pessoas já me perguntaram isso, e normalmente elas perguntam: pastor, depois do milênio, os ímpios serão jogados no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas vem cá, Deus não é amor? Por que bem-aventurado só quem faz parte da primeira ressurreição e não da segunda? Deus não é amor? Deus não vai levar todo mundo para o céu? Deixa eu te contar uma coisa muito importante. Deus é amor, sim. E Deus é justiça também. Entendeu? Deus é amor e Deus é justiça. Agora, Deus não fez você como um robô. Deus não fez você como uma máquina, como um computador. Porque veja, a máquina eu controlo. O computador eu controlo, eu ligo e desligo, eu entro e saio. Agora, Deus fez você e eu como seres humanos e nos deu o maior tesouro, que é a liberdade. Nós somos livres, livres para pensar,
para andar, para agir, para decidir, para falar sim, para falar não. Essa é a beleza. Uma das belezas da criação de Deus é justamente a liberdade. Se Deus colocasse um chip em você, colocasse um motorzinho aí nas suas costas, e Deus controlasse, Deus seguraria aqui, né? Tipo um controle remoto, entendeu? Aí ele fala assim, para a direita, agora para a esquerda, agora sorri, agora fica sério, agora chora, agora come, agora vai, agora para. Quer dizer, se Deus fizesse o homem assim, nós seríamos uma máquina. E o diabo poderia acusar Deus e falar assim, tá vendo? Por isso que as pessoas se servem, porque o Senhor manipula, o Senhor faz como o Senhor quer. Entendeu? Deus fez você livre. E você decide. Inclusive, se você falar assim, eu não quero ir para o céu, não vai. Não vai, fica tranquilo. Se você fala, eu quero ir, você vai. Ou seja, você é livre. Se você fala assim, vou fumar, vai fumar. Vou beber, vai beber. Vou usar drogas, ok. Você é livre. Não, eu vou ler a Bíblia. Maravilha. Eu vou para a igreja. Excelente. Eu quero mudar de vida. Amém. Você é livre para decidir. E por que pessoas serão jogadas no lago de fogo e enxofre? Veja só por quê. Bom, eu vou comentar primeiramente, depois vou ler um texto de Mateus 25. Mas veja, na verdade, as pessoas que vão para o fogo é porque decidiram isso, escolheram isso. É uma escolha. A pessoa é que decide se ela quer ou não quer ir para o céu. Uma vez, deixa eu te contar essa, aqui, só entre nós dois. Uma vez, eu estava fazendo uma palestra, na verdade era um sermão, para mais de 1000 adolescentes e jovens, alunos de uma escola. Eu estava falando sobre o céu, sobre a vida eterna, falando sobre a Nova Jerusalém, falando sobre a beleza do céu e da nova terra. Eu estava naquele clima, sabe aquele clima maravilhoso, quando está todo mundo assim, bebendo da palavra de Deus. Clima muito bom. Aí uma menina, uma aluna, uma adolescente, ela não estava sentada, ela estava meio deitada. Sabe quando a pessoa não senta, ela dá aquela deitada, como quem diz, não estou nem aí com o que você está falando. Mascando chiclete, e eu falando, e ela assim, bem assim. Daqui a pouco ela levanta a mão. Ela diz assim, pastor, eu quero falar. Eu disse, espera eu terminar, você fala depois. Não, eu quero falar, agora. Tá bom, então fala. Ela falou assim, pastor, no céu vai ter cerveja? Eu falei, não. Vai ter vinho? Não. Vai ter balada? Não. Vai ter salão disso, daquilo? Não. No céu vai ter... E perguntou uma série de coisas. E tudo que ela perguntou, eu falei, não vai ter. Aí ela cruzou os braços, assim, e falou assim para mim, então o céu vai ser chato. Não vai ter nada do que eu gosto, vai ser chato. E quer saber, pastor, disse ela, eu não quero ir para o céu. Falou em público, imagina, só adolescente, jovem, e ela, quer saber? Eu não quero ir para o céu. Aí eu olhei para ela e falei assim, tudo bem, filha, fique tranquila que você não vai mesmo. Mas foi um tonhonhon nela, sabe o tonhonhon? Ela sentou assim e perdeu o chão. E ficou triste. Cruzou os braços e fez beicinho. Sabe o que é beicinho? Fez beicinho. Ficou emburrada lá. Ficou sentada lá, fazendo beicinho. E por que eu respondi duro em público? Porque ela falou em público. E eu continuei pregando, explicando sobre o céu, a nova terra, a maravilha e tal, Jesus, Deus, os anjos, os salvos, Abraão, Isaac, Jacó, e continuei explicando, ruas de ouro, vai ser assim, vai ser daquele jeito e tal, o céu é real, não é como um mundo encantado e não sei o quê. Aí eu estava explicando, Isaías 33, 65, 66, Apocalipse 21, 22 e tal. Aí, quando estava no clima de novo, eu ia fechar o tema para fazer um apelo. Na hora H, sabe o que aconteceu? A menina de novo levantou a mão. Eu fiz de conta que não estava vendo. Ela, pastor, eu quero falar. Mas estava um clima tão bom que eu não queria parar. Eu fiz assim para ela. Depois. Ela, não, agora. Tá bom, então fala. Aí ela levanta e diz assim, pastor, o céu vai ser assim? Eu falei, vai. O céu vai ser real, como você acabou de explicar? Sim, vai ser assim. Aliás, vai ser melhor, porque
a Bíblia não fala tudo e eu também não sei tudo. E ela começou a dizer, eu fazia uma ideia errada do céu e da nova terra, mas que coisa linda, dizia ela. E começou a chorar. Começou a chorar e disse assim, pastor, quer saber? Agora eu quero ir para o céu. Eu disse, e agora você vai para o céu. Entendeu? Por quê, meus amigos? Porque é uma questão de escolha. Deus não vai levar uma pessoa forçada para o céu. Se de repente você está me assistindo agora e você diz assim, pastor, eu não creio nada disso. Você tem toda a liberdade para não crer. De repente você está assistindo o programa e você diz assim, pastor, quer saber? Eu não quero ir para o céu. Ok, você não vai. Entendeu? Vai para o lago de fogo. Você que escolhe. Agora veja, Deus, quando chama a pessoa, ele chama, ele não invade. Ele não entra à força, ele não pega você pelo pescoço e fala assim, aqui ó, você vai se converter, hein? Aqui ó, tu vai pro céu, amigo. Quer queira, quer não, vai, céu, vai, céu. Deus não faz isso, porque Deus é amor. Agora, tem gente que é cabeça dura, né? Tem gente que é coração duro, né? E não entende, não aceita. Deus está chamando você. E o texto que eu falei que ia mencionar, de Mateus 25, é agora. Olha só. Mateus 25. Confira comigo. Abra sua Bíblia aí. Mateus 25, versículo 34. Perdão, versículo 41. Porque na verdade o 34 também nós deveríamos ler. Então, já que eu citei o 34, eu vou ler o 34 e depois o 41. Olha o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o 34. Agora vamos para o 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Não sei se você pegou aqui a frase, o gancho da frase. Veja, o 34, Jesus dá as boas-vindas aos salvos. E o 41, Jesus fala assim, afasta de mim, apartai-vos de mim, os ímpios. Como diz claramente o verso. Olha aqui, vou ler de novo, o 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O detalhe é o seguinte, o fogo eterno, que é a segunda morte, não foi preparado para você. Não foi preparado para você nem para mim. O fogo e enxofre não foi preparado para nenhum ser humano, por pior que ele seja, por mais bandido que seja, por mais corrupto que seja, por mais pecador que seja. O fogo e enxofre não foram preparados para os seres humanos. Aí está a maior prova de que Deus ama todos e que Deus tem um plano para você. Amém? Você notou claramente que o texto fala assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno, e a frase é, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, amigo, o fogo e enxofre não é para ser humano, é para o diabo e para os demônios. Vê como Deus é maravilhoso? Agora, por que é que os ímpios irão para o lago de fogo, a segunda morte? Porque eles escolheram isso. Porque eles decidiram isso. Entendeu? E Deus não pode fazer nada para quem quer tomar uma decisão assim. Esse é o ponto. Então, eu estou falando, isso aqui é uma coisa muito séria. Entendeu? Esse nosso programa e os programas da Novo Tempo são programas sérios. Nós estamos mostrando na Bíblia para você por que bem-aventurado e por que feliz é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Porque esses não passarão pela segunda morte. A Bíblia é clara, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. E por que não tem autoridade? Porque Cristo morreu no lugar deles. E todo aquele que aceitar Jesus de verdade, eu estou falando de verdade, porque tem gente que fala, aceitei Jesus. Você levantou a mão, aceitou Jesus. Espera aí, amigo. Você tem que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Não só como Salvador, e sim como Senhor. Em outras palavras, você tem que aceitar Jesus no seu coração e é preciso obedecer os seus mandamentos. Claro, caminhar nos passos dele. Aí você estará caminhando no caminho certo.
e se preparando de verdade para a salvação. O detalhe e o segredo é andar com Jesus o tempo todo. Esse é o segredo. Se você andar com Jesus o tempo todo, não importa se você vai estar vivo ou vai estar morto. Porque se estiver vivo, você está com Jesus. Se morrer, morre em Cristo. E se morrer em Cristo, vai ressuscitar no dia da volta de Jesus. E você sabe quanto tempo vai passar entre a morte de um cristão e a ressurreição? Sabe ou não? Quanto tempo vai passar entre a morte de um cristão e a ressurreição? Quanto tempo vai passar? Não sabe? Quer saber? Quer saber ou não quer saber? Se quer saber, vai, levanta a mão aí. Quero saber, pastor. Vai, levanta a mão aí. Levanta a mão. É o seguinte, já que você quer saber, eu falo daqui a pouco, depois do intervalo. Um abraço e até já.